Você lidera equipes, gerencia orçamentos apertados e sonha com mudanças reais no Brasil, mas sente muito o esgotamento de quem luta sozinho contra a burocracia e o caos? Seja muito bem-vindo a mais um Inverso Talks. Líderes públicos e empresários enfrentam isso todos os dias. E hoje nós mergulhamos nessa dor com Eduardo Diogo, que transformou desafios em liderança global. Eu sou a doutora Valédia Mello, sou médica anestesiologista e empreendedora, sou CEO da Cetavi, uma clínica de infusão de cetamina endovenosa no tratamento de dor crônica e transtornos psiquiátricos. E estou hoje aqui com o meu parceiro, Dr. Roberto Araújo, que vai falar um pouquinho, se apresentar e apresentar o nosso convidado de hoje. Obrigado, Valédia. Eu sou Roberto Araújo, empreendedor, consultor, conselheiro de empresas, CEO da Iniciativa Consultoria. E tenho aqui o privilégio hoje de conversar com um grande amigo que Deus me deu, Eduardo Diogo. Ele que tem uma história de vida extraordinária. Ele que liderou jovens no mundo dos empresários, ainda na juventude, na Associação dos Jovens Empresários, e ascendeu para ser líder juvenil de empresários no Brasil. E ele transcende, é visionário, perpassou pelo governo do estado, é um orgulho para nós que somos cearenses ter sido secretário de planejamento do estado do Ceará e depois recebeu uma missão ainda maior, foi liderar o Sebrae Nacional como seu diretor de finanças. Eduardo Diogo, conte pra gente essa sua trajetória de vida, você que é alguém que vê o amanhã melhor do que o dia de hoje, você que é alguém que faz acontecer, que fez acontecer ontem, faz hoje e certamente continua sendo uma pessoa de futuro em quem nós acreditamos, respeitamos e admiramos. Obrigado, Alberto. Você sabe que você é um querido amigo. Obrigado, Valédia. Alegria grande estar aqui com vocês e todos que estão conosco nesse momento. Você vê que o que é que a amizade faz, né? A amizade faz com que exatamente as coisas fiquem sendo vistas com um olhar muito mais carinhoso, muito mais atencioso, que é obviamente o olhar que o Roberto tem por mim e eu tenho por ele, um querido amigo. Muito bom estar aqui com vocês. A gente teve a oportunidade, às vezes eu brinco na vida dizendo que a vida é muito curta para muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela é muito longa para outras coisas também. E eu tive uma bênção de Deus que eu tive a oportunidade de ter várias vidas dentro de uma mesma vida, porque eu vivi vários momentos diferentes na vida. Então tem um pouco a ver, Roberto, com o que você colocou aí nesses seus comentários iniciais, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. Eduardo, e me conta uma coisa. Você que também tem formação na área do direito, não é isso? Tenho. Você é advogado. É. Me conta essa história de como é que você chegou lá no Banco Mundial. O Banco Mundial já foi no período de 2015 a 2018, quando eu morei em Washington, D.C., nos Estados Unidos. O Banco Mundial, ele é uma decorrência dos 4 anos que eu fiquei na CEPLAG, né? Eu tive a alegria de servir o estado do Ceará e o povo do estado do Ceará durante 8 anos, sob a liderança do governador Cid Gomes, uma pessoa que eu admiro demais, hoje senador. E o Cid é um cara que é da área civil. Ele é um engenheiro civil. Então ele não gostava muito, eu dizia assim, gostava mais da parte de engenharia e não gostava muito dessa outra parte que era ligada à CEPLAG. Então ele, com isso, me deu muita autonomia. Ele confiava muito em mim, me dava muita autonomia. E eu toquei um projeto com o Banco Mundial, chamado P4R, Program for Results, com alguns eixos definidos, envolvendo mais de 20 secretarias do governo inteiro. E eu pude, no ano de 2011, a gente conceber esse projeto, e dos 4 anos de execução dele, 12, 13, 14 e 15, eu executei 12, 13 e 14. Foi quando encerrou o governo dele. Então, nós concebemos no primeiro ano e executamos os 3 de 4, ou seja, 75%. E foi um financiamento de 350 milhões de dólares que o Banco Mundial, o primeiro estado federado no mundo... Todo para o serviço público, né? Todo voltado para o serviço público. Voltado para a população, Sim. mas via o serviço público, né? E o estado do Ceará foi o primeiro estado federado do mundo a fazer isso. E eu era presidente do CONSAD, o conselho que reunia todos os secretários de administração do Brasil, na mesma época. Então, qual era a nossa ideia? Por que eu fui para o Banco Mundial? Era pegar esse modelo que a gente tinha feito no Ceará, pegar
as referências que eu tinha nos outros estados, que eu era o presidente do CONSAD, e a gente Replicar isso, né? Exatamente, levar esse projeto para todos os outros estados na sequência de 2015 em diante. Imagina como seria uma coisa grandiosa, você replicar Seria um uma coisa projeto grandiosa. com valores vultuosos. 350 milhões de dólares. Né? Isso a Ceará. gente falando de um estado. Qual o Ceará? Imagina outros estados com recursos do Banco Mundial, teria sido uma coisa assim impressionante. Teria sido. Eduardo, por que seria e não porque foi? É porque ele foi planejado para ser um pouco mais duradouro, né? Eu tive uma alegria de ficar lá no Banco Mundial nesse ano de 2015 como seu consultor, mas quando o governo Dilma II assumiu, 2015, o Brasil estava numa situação que todos nós sabemos muito complexa, depois veio uma recessão gigantesca, né, que todos nós conhecemos. E a Dilma escolheu para o Ministério da Fazenda o Joaquim Levy, e o Joaquim Levy, quando ele assumiu o Ministério da Fazenda, ele proibiu a Secretaria de Tesouro Nacional, porque todos os financiamentos para fora do Brasil, quem contrai o financiamento, o responsável, o avalista, é a União. O Estado Por federado. mais que o Estado seja o Estado federado ou um tomador, município, né? ele é o tomador, mas precisa da autorização do país, precisa da autorização da União, precisa da autorização do governo federal. E é por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. Porque quem deve lá é a União. Certo? Então, ele cancelou tudo isso. E essa é uma das barreiras que os líderes públicos enfrentam até hoje, né? Então, você depende de terceiros para poder organizar. Depende. O que diverge muito do que a gente tem no lado do empreendedorismo privado, né? Que você faz a tomada de decisão. Isso realmente é um diferencial. É verdade. É uma das grandes barreiras do público. E esse caminho, Eduardo, Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, Sebrae Nacional, diretoria do Sebrae Nacional, que muita gente de repente não consegue dimensionar, mas nós estudamos e conseguimos ter esse olhar, que o Sebrae de repente é maior do que muitos ministérios, né? E tem uma capilaridade extraordinária e uma potencialidade de servir a sociedade muito grande. Tem uma potencialidade muito grande, Alberto, e o Sebrae realmente é uma máquina, né? O Sebrae só de pontos de atendimentos físicos no Brasil, ele tem mais de 2.000 pontos de atendimento físico por empreendedor brasileiro, né? Então, realmente, o Sebrae é uma potência, é uma entidade que não tem problemas financeiros, ela precisa só os seus recursos serem bem administrados, né? Mas é uma entidade que tem uma geração de caixa muito grande. E o Sebrae, às vezes, olha assim, acha que é um Sebrae, mas quando a gente fala de Sebrae, a gente está falando do sistema Sebrae. O sistema Sebrae são 28 Sebrais. O Sebrae tem 28 CNPJs. O Sebrae Nacional, que é o cabeça do sistema, o responsável por toda a arrecadação, e cada estado tem o seu respectivo Sebrae. A minha ida, e a gente está aqui contando histórias, né? A minha ida para o Sebrae Nacional, ela foi um pouco decorrente da minha não ida para a presidência do Banco do Nordeste. Nada é o acaso, né? Nada é o acaso, porque quando foi no início do governo Bolsonaro, eu fui entrevistado pelo Salim Mata e pelo Montezuma, o Montezano, que depois virou presidente do BNDES, mas era o vice, o adjunto, 02 do Salim. Do Salim, né, no início, inclusive por coincidência estava num almoço agora que o Salim estava presente também, mas enfim, e aí ele me entrevistou e tal, e a ideia era que eu fosse assumir a presidência do Banco do Nordeste. E ele demorou muito para tomar decisões, tanto que depois ele saiu do governo dessa questão, Valéria, de privado e público. Claro. Então, às vezes, o timing, a cabeça, a desburocratização, que era o sentimento, acabou sendo comprometido no meio do processo. Pronto, tanto que ele falou para mim, eu tenho aqui mais de 200 estatais que eu preciso preencher, não sei o que, mas deu vários meses, ele não preencheu, tanto que acabou que ele teve uma passagem curta pelo governo, um empresário de grande referência, né? E eu resolvi mudar aqui para São Paulo, e estava coincidentemente no primeiro dia que eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu recebi uma ligação de um querido amigo, o Carlos da Costa, um dos secretários especiais, porque quando o governo Bolsonaro assumiu, ele pegou 5 gigantes ministérios e fundiu, o que eu considero um equívoco grande, fundiu dentro do Ministério da Economia. 5 ministérios gigantes, não era ministériozinho, como se diz, fulo-reca. Na verdade, ele criou o Ministério da Economia e fundiu 5 ministérios dentro dele. Não tem como funcionar. Não tem, é impossível. Não tem, é impossível, é gigante demais. Gigante. É quase o governo federal inteiro. É um elefante. É um elefante, não tinha condição. Aí ele pegou 7 secretários especiais,
né? Dentre os quais o Carlos da Costa, dentre os quais o Marcos Troirro, que virou depois presidente. O Salim. O Salim, o Paulinho Weber, um querido amigo, enfim, pegou uma turma top, tá certo? E o Carlos, um dos secretários, me convidou. Ele sabia da questão do Banco Nordeste, falou: Eduardo, eu quero te fazer um convite. Não é para a presidência, não, mas é para assumir. São 3 diretores: diretor-presidente, diretor técnico, diretor de administração e finanças, e você ser o diretor de toda a parte financeira e administrativa do Sebrae Nacional. Aí eu falei: eu topo, e eu prefiro, na verdade, porque eu estou me mudando para São Paulo e tudo Parará, então vai ficar muito mais fácil para mim. E assim foi. Pela primeira vez na história, só para encerrar essa parte lá, Roberto, uma diretoria, Roberto, eleita para os 4 anos do Sebrae Nacional, com 2 meses e pouco, ela foi destituída. Porque nós tivemos que votar no conselho a destituição da diretoria eleita, e no mesmo dia nós fomos eleitos como os novos diretores, e aí ficamos o governo Bolsonaro inteiro. Muito bom. E antes de dar continuidade, eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo ou nos assistindo a se inscrever no nosso canal do YouTube. Pois é, Valédia. Valédia, você já imaginou? O Eduardo conseguiu perpassar por vários lugares, conseguiu fazer história envolvendo aí o mundo empresarial e o mundo político, mas conte pra gente a liderança da sua juventude, passando pela AGE, pela liderança nacional dos jovens empresários, do empreendedorismo que está na veia do que você vive todos os dias. Boa, vamos falar um pouquinho sobre isso, Alberto, e se você me permite, depois eu quero falar um pouquinho de como eu entrei no governo do Estado. Sim. Mas eu vou fazer, inclusive, 2 disclosure aqui para você, né? Que a gente está contando histórias, né? Sim. E que tem a ver com o movimento de jovens empresários, né? Eu fiquei, na minha vida, muito envolvido de 1997 até 2003. A gente tinha um grande sonho, e que eu acho que a gente, de certa maneira, não vou dizer que fracassou, mas de certa maneira a gente poderia ter feito muito melhor. Qual era o nosso grande sonho? Produzir e gerar lideranças para o Brasil, lideranças que tivessem as mãos firmes, que pudessem segurar com absoluta firmeza o mastro das bandeiras que essas lideranças se propõem a carregar, e para isso você precisa ter justiça, limpa a vida, você não pode ter rabo preso, nem nada disso. E eu acho que se a gente tivesse sido extremamente exitoso como a gente almejou, o Brasil tinha hoje um complexo de lideranças muito maiores e teria se renovado as lideranças, como eu acho que na direita brasileira se renovou bastante, na esquerda não se renovou. Mas eu estou falando aqui de uma maneira em geral, a gente queria ter gerado mais lideranças para o Brasil, com as mãos limpas, como eu falei. E fiquei esse período de 97 até 2003, fui presidente do movimento em âmbito municipal em Fortaleza, fui presidente do movimento em âmbito estadual com a federação, criamos 14 associações no interior do estado. FAGES, né? FAGES, para que os jovens do interior pudessem ter o acesso à mesma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento que o jovem da capital tinha, e depois virei presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Nós fundamos a Confederação Nacional de Jovens Empresários, inclusive é uma entidade hoje que tem mais de 30 mil pessoas no Brasil, inclusive foi registrada pelo nosso amigo, meu querido amigo finado, que eu tenho saudade, Daniel Maia, lá no cartório para Argentino Maia, seu amigo também. Sim. Registramos lá a Confederação Nacional de Jovens Empresários, mas no ano de 2000, então eu fiquei de 97 Mais um marco para o até estado 2003. do Ceará, né? Mais um marco para o estado do Ceará. Então eu fiquei no movimento de jovens empresários, como eu falei, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal e nacional, de 97 a 2003. Em 2000, por conta do movimento de jovens empresários, eu tive 2 convites para entrar em governo, olha só. Vou falar pela primeira vez. Um foi um jovem prefeito de Sobral, Cid Ferreira Gomes, que me ligou convidando para ser secretário da educação dele lá em Sobral. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Não, mas você chegou a assumir, você não foi pra Sobral, não. Não, nem chegou aí. nunca. Porque pra você assumir, tinha que ter um helicóptero pra ir voltar pra Fortaleza, eu ia ficar em Sobral. Não, eu já tinha sido eleito presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários quando isso aconteceu. Isso foi no final do ano de 2000, né, quando teve a eleição para prefeito. E aí o Cid me convidou e tal, eu falei, não tem como, quem sabe mais adiante o que veio a acontecer, né? Mas eu fui eleito presidente da Confederação Nacional, a gente tem um programa, projeto nacional, forma a liderança no Brasil, E o doutor Juracy Magalhães
Juraci Vieira de Doutor Magalhães. Juraci Vieira de Magalhães. Médico. Sim. Meu médico dermatologista, by the way, como se diz a propósito, meu médico Seu colega, da minha Valério. família. Colega. Médico da minha família, amigo da minha família, doutor Juraci. Era um político, era um médico político amigo das pessoas, né? Ele gostava de receber as pessoas, de conversar com as pessoas, de andar no O meio. doutor Juraci me convidou também para participar da gestão dele, o que obviamente eu dei a mesma resposta. Mas, enfim, então foram os anos do movimento de jovens empresários, a gente tentando formar Na líderes para o época, Brasil. qual empresa você tocava? Qual era o seu business? Na época, o meu business era o mercado imobiliário. Na verdade, eu comecei, a Valéria falou que o meu background, né, como se diz em inglês, é em direito, né? Mas foi o que você menos atuou, né? Foi, mas me foi muito importante ao longo da vida, porque eu gosto. Na verdade, é engraçado. Teve algum momento, né, que a Universidade Federal ela passou a ter as provas específicas na segunda turma. Nem sei como é que funciona isso hoje, mas na época nossa de vestibular, 1990, eu fiz vestibular em 91. Aí eu só tinha na cabeça de fazer economia. Mas aí a Federal, no primeiro ano que ela fez as provas específicas, 2 matérias, No segundo momento, no né? segundo momento. O primeiro momento era o provão para todo mundo. Provão para todo mundo. Aí, No segundo momento, as específicas. tinha as específicas. Isso começou Nas áreas. nas áreas. Isso Isso. começou no ano de 91, que foi o ano que eu fiz vestibular. Eu entrei em 91, né? A gente fez o terceiro ano científico antigo em 89. E aí, a história era que iria ser OSPB e História. Ah, é verdade, eu lembro disso. Você lembra disso? Não, você não lembra não, que você é muito nova. Não, Mas Você lembra diga, disso, não. né, OSPB, diga, porque o nosso telespectador pode não lembrar. OSPB era uma derivação da antiga educação moral e cívica que significava, né, organização social e Eu política cheguei a ter a do disciplina Brasil. na escola, OSPB. de OSPB. OSPB, Organização Social e Política do Brasil. E as disciplinas que eu mais gostava era História e OSPB. Eu falei, mas eu preciso fazer economia. Mas olha só. Nem sou tão fã de matemática, né? Não é nem Microeconomia, Não é macroeconomia. verdade? E depois ele substitui e ficou português. Sim. Mas tinha essa questão das duas. Eu falei, você quer saber uma coisa? Acho que eu vou fazer direito. Eu fiz direito. Muito E bom. não me arrependo, não. Aliás, um dos memicíssimos que eu tenho até hoje, meu amigo, que aliás é o autor do prefácio do meu livro, meu querido amigo Raul Araújo. Era a minha próxima pergunta. Onde favor, que entra o Eduardo escritor? Muda Brasil and it was about hope, né? Casualmente. Mas Então- eu vou falar sobre isso falando o que eu estava dizendo, que eu tenho uma alegria, eu conheci nos meus bancos de faculdade, o meu querido amigo Raul Araújo, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é o autor do prefácio do meu livro. Muito bom. O Raul Diga-se de passagem, um ministro exemplar. É um ministro exemplar. Ministro Que exemplar. é um orgulho pro povo cearense, E de onde ele é brasileiro. originário, e pro povo brasileiro. Com certeza, Sem dúvida. né? O Raul, eu obviamente tenho que falar da Marieta, esposa dele, que é uma Casal queridíssima amiga queridos, minha, né? Que vem também de uma brilhante família do direito, de juristas. né? O pai, o irmão, né? Da Marieta, enfim, é um casal maravilhoso, o Raul e a Marieta. Manda um beijo aí para esse querido casal. Mas, Valéria, o que vem é o seguinte: uma das coisas na vida que a gente tem que fazer é se adaptar o tempo inteiro, não é verdade? Então, se eu programei para poder ficar aquele período lá em Washington, D.C., que inicialmente eram 2 anos, com foco no Banco Mundial, mas veio o Levy e proibiu que isso Sim. acontecesse, eu estava lá vivendo um momento de primárias americanas em 2015, pré-primárias. E eu, Roberto, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu não me achava tão ignorante com relação à política americana. Contudo, quando eu Porque você cheguei sempre lá, foi estudioso. eu sempre gostei, eu fui esforçado. Mas quando eu cheguei lá, que eu nem me considerava tão ignorante, como eu falei, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um nível de ignorância gigantesco. Gigantesco. Eu não conhecia nada das nuances de como Uma funcionava a política ignorância que ela ali tem uma relação muito tênue com a total alienação. Né? Exatamente. E Ver vivendo lá... a alienação, né? É uma coisa forte. Ver a alienação. E chegando lá, eu me deparei com isso, com uma série de nuances. Eu falei, eu pensava que era assim, mas na verdade não era. E isso me estimulou, Valéria, a começar a estudar o assunto.
E foi quando os livros começaram E a... aí o a livro surgir. surgiu naturalmente. Eu comecei a escrever o livro. Qual dos dois foi o primeiro? Não, é porque é o seguinte, o brasileiro, Aham. né, ele é uma decorrência do Do americano. americano, entendi. E ele é mais resumido. Eu comecei a escrever o americano em inglês no dia 8 de setembro de 2015. E o livro dos Estados Unidos, que tem 756 páginas, lançado lá em Washington, em inglês, ele relata tudo o que aconteceu na eleição do Trump em 2016, do dia 8 de setembro de 2015 até o dia 20 de janeiro de 2017, que é o dia que ele toma posse. Muito bacana. É um relato. Se você quiser saber tudo o que aconteceu de principais fatos, está lá. Passando pelas primárias, o Trump derrotando os 18 candidatos que disputaram com ele a indicação do partido republicano. Esse período que você viveu nesse estudo e viveu essa experiência, você associa ele a um momento sabático seu? Foi um momento sabático, com certeza absoluta, você está correto, foi um momento sabático, e ele se tornou um momento sabático mais enfático ainda, porque quando eu estava fazendo esse estudo, eu falei, eu vou começar a ver aqui a possibilidade de fazer um mestrado. E aí, a cidade de Washington, né? Washington, D.C., é uma cidade que, do ponto de vista de habitantes, é pequena. Cidade que tem 750 mil habitantes. Washington, pequenininha. Mas a grande Washington, que se chama em inglês Washington Metro Area, tem 7 milhões de habitantes. Sim. Certo? E existem duas principais universidades. A Universidade de George Washington e a Georgetown University. A Georgetown University é a melhor universidade disparada. George Washington está em torno ali da 50ª, número 50, Universidade dos Estados Unidos. Georgetown está ali entre a 14ª e a 15ª. E eu apliquei para o mestrado na Georgetown e fui aprovado. Eu falei, agora lascou. Agora eu vou ter que escrever uma dissertação. Agora eu tenho que escrever uma dissertação. Então eu passei mais 2 anos lá. Minha estadia ficou estendida, porque eu fui fazer meu mestrado, 20 disciplinas. Sim. Aí depois defender minha tese de mestrado. E aí os 2 anos iniciais viraram quase 4 anos. Eu fiquei exatamente 3 anos e meio lá. Então o It Was About Hope foi um fruto de tudo isso. A vontade de aprender mais com aquela ignorância inesperada. Sim. Tá certo? E poder preencher o sabático, como você destacou. Então, esse foi o sabático. E trouxe tudo isso para o Brasil no Muda Brasil. Trouxe tudo isso para o Brasil no Muda Brasil. Eu acreditava que o que tinha acontecido na eleição americana em 2016 ia acontecer no Brasil em 2018. E o que efetivamente veio a acontecer. Inclusive, quando eu estava em 2016, ninguém acreditava que o Trump ia ganhar. Nos nossos grupos e tal, eu falava de amigos, eu dizia, todo mundo não acreditava. Mas eu estava vendo lá. Porque lá o que aconteceu porque foi você estava dentro do miolo do furacão, eu estava literalmente no miolo, estudando e vendo. Eu estudava 8, 9, 10 horas todo dia o assunto. Tudo que acontecia. E quando via alguma coisa ali que eu ia buscar e aprender. Tanto que eu faço um contexto histórico, uma contextualização histórica antes, com uma série de pontos importantes que fundaram os Estados Unidos da maneira com que é. Desde o Bill of Rights, tá certo? Sim. Passando pela Constituição e tudo mais. E então isso é resultado de tudo isso. É estudioso, né, amor? Entendeu? Foi um momento legal. Eduardo, aí você volta para o Brasil com toda essa bagagem, uma bagagem de estudo, de aprendizado, de evolução. Misturada aí, misturada não, agregada com esse momento sabático que ficou muito rico, né, por todo esse estudo. E você vem e empresta o seu nome para o governo brasileiro. E eu tive lá com você, porque eu também estava... Você também estava servindo, emprestando o seu nome e o seu talento ao governo federal também. Então, assim, foi muito legal e você realmente pôde, e eu acompanhei isso, né? Você deu uma contribuição muito rica para o Sebrae Nacional, para o empreendedorismo brasileiro. Não parou. Viajou o Brasil todo, esteve em todas as capitais, esteve em todos os estados várias vezes, levou conhecimento, levou possibilidades, perspectivas de empreender, de motivar aquele menos favorecido, mas que tem na sua veia o DNA de empreendedor, aquele que consegue não só pescar, não é dar o peixe, mas é entregar a vara e ensinar a pescar, não é dar a roupa, mas sim dar a máquina para a costureira costurar e dar o curso de costura e por aí se estende. Isso é muito valioso.
essa passagem e esse momento que eu entendo ser um divisor de águas. Eu queria que você contasse pra gente essa sua missão de como empreendedor, né? Desde o primeiro momento, você que vem de um legado de família no mercado imobiliário, mas que você empreendeu, você foi um visionário, é um visionário, né? Viu lugares e possibilidades, perspectivas que os outros não enxergaram. Você foi lá, fez acontecer e entregou. E fez isso com o nosso povo e com a nossa gente, não só do estado do Ceará, mas no Brasil todo. Conte pra gente essa vivência como gestor do Sebrae Nacional e a oportunidade que você teve de servir ao nosso povo e à nossa gente como gestor e empreendedor. Roberto, obrigado aí por todo o contexto. A experiência no Sebrae foi uma experiência muito importante que eu vou falar com ela aqui para você, para a Valéria, para todos que estão conosco. Se você me permite, eu posso fazer um parênteses antes? Por favor. Falando sobre como eu entrei no governo, e aí você falou de impactar o povo, e eu acho que eu tive a oportunidade nos 4 primeiros anos, Valéria, e aí também vou revelar aqui bastidores, quem está aqui numa conversa de amigos, de tocar o projeto mais importante que eu fiz na minha vida, Roberto, do ponto de vista de impactar a vida das pessoas, sabia? Sim. E é um projeto que você, a Valéria e todos do Ceará conhecem muito bem, que é a Companhia Siderúrgica do PECEM. Sim. Né? Ninguém acreditava naquele projeto, porque eu fiquei, Valéria, os 4 primeiros anos do governo Cid, eu fiquei na Agência de Desenvolvimento do Estado, a ADESE. E quando a ADESE foi criada, Roberto, você lembra, o presidente da ADESE chamava-se Antônio Bauman. Sim. Bauman Deputado. Foi deputado e tudo. E a minha relação com o Bauman era muito ruim, péssima, né? O Bauman não gostava de mim e eu não tinha amores por ele, mas na verdade eu não conhecia ele. Mas na verdade ele não gostava de mim. Mas como é que alguém não pode gostar de você, Eduardo? É uma coisa... Como é que pode alguém não gostar de você? Você sempre foi pra uma praça, do porteiro ao presidente, você chega falando com o porteiro ali, cativando. Por exemplo, só fazendo um parênteses, eu nunca vi uma garçonete ou uma copeira em todos os lugares que eu tive com você, eu nunca vi nenhuma delas adorar você. Todas. Então você é adorado desde os mais humildes aos mais graduados. Porque a gente gosta de lidar com as pessoas, mas como o meu nome tinha sido escolhido para ser diretor pelo Cid, governador, e pelo Ivo, meu querido amigo Ivo Gomes, um abraço aos 2 irmãos. Adoro o Cid, adoro o Ivo. São 2 pessoas que eu sou muito grato e convivi e trabalhei muito com eles. Aliás, o Ivo foi meu professor de faculdade também, viu? O Ivo foi meu professor de Direito Constitucional. Te puxou da faculdade, do banco da faculdade pra prática. O Ivo foi meu professor. Como o meu nome... O Bauman não queria de jeito nenhum que eu fosse diretor, né? E aí o Ivo e o Cid disseram, não, ele vai ser porque ele é um nome nosso. E aí, ele me tirou, Roberto, olha só como são as coisas da vida. Eu ia ser diretor de atração de investimentos da ADESE. Olha só como são as coisas da vida. A ADESE tinha a diretoria de agronegócios, infraestrutura, atração de investimentos e de desenvolvimento setorial. 4 diretorias e um presidente. E eu fiquei lá meses trabalhando sem remuneração, um grupo, a gente montando a ADESE, a gente criou a ADESE. E aí eu fui para o Palácio para assumir como diretor de atração de investimentos. Quando chegou lá, Palácio Iracema, a sede, lembra? Do lado do Iguatemi. Lá do lado do Iguatemi. Aí eu fui chamado para assumir como diretor setorial, desenvolvimento setorial. Eu falei, acho que tem uma coisa errada, não? Sobe, bora. E o Bauman... pego de surpresa. O Bauman... Trocaram a diretoria. O Bauman trocar. Eu sempre fui muito cuidadoso com uma coisa. E aí, Demócrito, não o Duma, mas o filósofo, nos diz o seguinte, pessoal. A palavra é a sombra da ação. É verdade. Olha só, e o que é que significa isso? Olha só como é bom a gente estar falando aqui de coisas que já aconteceram. Mas não é tão legal quando a gente fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, coisa, e às vezes não acontece nada, né? E tinha um amigo nosso que ia assumir essa diretoria, o cara levou toda a família, cara, o papai. Então, eu não chamei ninguém, eu fui para lá sozinho, porque eu só acredito nas coisas quando estão consolidadas. Eu aprendi isso na minha vida, tive várias situações. E o cara que assumir... Ou seja, o ato tem que estar assinado e publicado! Senão não adianta. Mas o pobre do cidadão que assumir, ele levou toda a família, Valéria.
esposa, Nossa, então filhos, você até se papagaio, sentiu mal tudo. no dia, né? Você ficou... E ele ficou de fora, porque o Bauman, na última hora, me tirou da diretoria de Entendi. atração de investimentos. Como ele não conseguiu me tirar de jeito nenhum, porque tinha o Cid e o Ivo me apoiando, ele Tinha não que tinha te colocar como. em algum Tinha que local. colocar, me colocou para a diretoria de desenvolvimento setorial, que era esse senhor. Já era um cara mais velho, que ficou de fora e ele colocou um cara dele como diretor. Olha só como as coisas. Ele achando que estava me excluindo, tirando, porque ele queria tocar toda a parte de atração de investimento. Beleza. Rapaz, foi o maior prazer na minha vida, cara. A diretoria de atração de investimentos é responsável por todas as áreas do Estado, pegando comércio, indústria, serviço e mineração. Ó. Em comércio, indústria, serviço e mineração. O que foi que caiu em decorrência disso no meu colo? E as interfaces da Companhia Siderúrgica do PECEM. Então, a Companhia Siderúrgica do PECEM foi um projeto... E com a cadeia produtiva. Com a cadeia produtiva inteira. 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 Só não tinha o agronegócio, que era uma diretoria específica. Você tá entendendo? E a gente fez de tudo, desde ir para a Itália ver qual era o equipamento, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, fui para a Coreia negociar, eu acalpava tudo, eu colado com o governador. E aí, mais uma vez, gratidão que eu tenho por ele, porque ele sempre me deu espaço. Então o Bauman me odiava, porque eu tocava tudo com o Cid, direto. E ele passou a ser excluído do processo da CSP e eu passei a tocar tudo. Então, hoje o projeto que tem lá de uma ZPE no Ceará foi um projeto escrito por a gente. Quem levou o projeto da ZPE para ser aprovado pelo então ministro Miguel Jorge fui eu junto com o Cid. O Bauman não participava de nada disso. E tudo ele queria me excluir e foi um grande presente. Então, Valério, só para encerrar, a Companhia Siderúrgica do PECEM, de 1990 para cá, o Brasil só construiu 2 usinas de siderúrgica de aço integrado. A CSA, na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, Companhia Siderúrgica do Atlântico, e a CSP, no Ceará, atualmente a ArcelorMittal, liderada pelo Eric, que é um querido amigo, CEO, braço também para o Eric. E esse projeto, meu amigo, tinha um impacto de 12% no PIB total do estado e 48% no PIB industrial. Então foi o maior projeto, o maior projeto, empreendimento privado da história do Ceará, que eu tive a alegria por todas essas contingências de poder liderar. E aí entra o Eduardo Diogo no sistema privado também, porque hoje você ainda tem essa veia dentro do privado, não é isso? Sim, eu continuo trabalhando, nunca deixei de fazer, né? Eu comecei minha vida como corretor de imóveis, depois tive uma imobiliária, depois construí. Hoje eu faço permutas de terreno lá em Fortaleza, eu tenho permutas. Eu tenho uma sociedade com o Manuel Cesário Mendes, que é sediado em Boston, um outro cearense, e a gente faz uma série de questões. A gente fala que o nosso principal negócio é gerar novos negócios, né? Mas a gente faz missões empresariais para fora do Brasil, a gente trabalha com muito foco na internacionalização de empresas. Agora mesmo fomos contratados pela Prefeitura de São Paulo para poder fazer o trabalho de internacionalização de empresas paulistas, ou paulistanas, Sim. certo? E lá no Sebrae, para poder não deixar a sua pergunta sem resposta, ela Valéria, veja só, é um misto disso tudo. Porque o Sebrae nem é privado, nem é público, no sentido limpo dessas Sim. duas palavras. E na administração pública você tem 2 grandes grupos. A administração pública direta, onde eu trabalhei 4 anos à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão. Na administração pública indireta, onde eu trabalhei 4 anos quando eu estava na ADESE. E na administração pública indireta se divide em autarquias, em fundações, em empresas públicas e sociedade de economia mista, que é o caso da ADESE. Bacana. E o Sebrae não é nenhum nem outro. Ele está no meio disso tudo, que é um serviço social autônomo. Então foi uma experiência completamente diferente. Bacana. Muito bom. Então hoje aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, você empresta o seu nome com a sua empresa aí num projeto com a Prefeitura de São Paulo na pasta de Relações Internacionais liderada pela secretária Ângela Gandra. Não, é SP Negócios. É a Alessandra Ferreira. Certo. Quem nos contratou foi a SP Negócio, que é responsável por toda essa parte de empreendedorismo. Quem toca essa parte de empreendedorismo é exatamente a Alessandra Ferreira, o Celso, aquele grupo que está lá à frente da SP Negócio. Então, hoje a sua empresa, hoje o seu core business é voltado para o desenvolvimento e empreendedorismo, linkando aí
com a parte de treinamentos também? Sim, a gente faz a parte de imersões internacionais, que é uma semana que a gente faz em vários países do mundo, China, Hong Kong, Estados Unidos, Barcelona, onde tem um tripé que a gente define muito claro, e quem lidera isso aí é o Manuel Cesário Mendes, que é a parte de benchmarking, a parte acadêmica e a parte de networking. Tá? E aí a gente faz o devido ajuste conforme for o interesse da organização que efetivamente nos contrata. E aí tem a parte de internacionalização e tem todos os negócios que eu digo, né, que a gente fala que o nosso negócio é gerar novos negócios, né? Conectar as pessoas e gerar novos negócios. É para isso que a gente está aqui. Muito bom. E antes de continuar, mais uma chamadinha para você não deixar de nos seguir no nosso canal do Instagram e no YouTube, né? @InversoTalks. Eduardo, eu como médica não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Boa, não é claro. muito fácil você ser empreendedor, né? Empresário, tanto do ramo público quanto privado, né? Você tem uma vida aí muito dinâmica. E como é que você lida com a parte da sua saúde? O que é uma vida plena para você? Boa pergunta, Valéria. Primeiro, eu acho assim, que não existe receita para nada, né? Eu acho que só a coisa que mais interessa na vida, que seria o ideal, é que todo mundo fosse feliz, né? Acho que o que interessa na vida é a gente ser feliz. Eu acho que a gente veio para cá para ser feliz. Cada um a seu modo, a sua maneira. O que é felicidade para mim não necessariamente é para você, não necessariamente é para você. Fato. Isso dito, eu tenho certeza que a saúde ela tem um impacto fundamental. Porque saúde... Não é que a saúde, eu entenda que seja a coisa mais importante da vida. Eu não acho que a saúde é a coisa mais importante da vida. Eu acho que a saúde é a própria vida. A gente não faz nada sem saúde, né? Não é verdade, Alberto? Com certeza. A saúde... Aliás, que você emprestou o seu talento à saúde, a gente estava falando aqui agora aqui há pouco, mas a saúde é simplesmente tudo, né? Então agora mesmo, recentemente, eu estou com um problema no meu joelho que eu nunca tive. E aí você altera todas as suas questões de vida, né? Então, assim, não tem receita, mas o que eu procuro, Valéria, é o seguinte, utilizar uma palavra que é um pouco de regra, assim, para mim, é o equilíbrio. Fazer tudo na vida, mas a gente tentar... tem um nome nisso na medicina, a gente chama de homeostase. Pronto, homeostase. É equilíbrio. É isso aí, é o equilíbrio. Eu faço tudo, eu não deixo fazer nada, mas tentar não se exceder. Aliás, como o Fernando Pessoa falou, né? Para ser grande, ser inteiro, põe quanto és no mínimo que fazes. Mas nada teu exagera nem exclui. E aí é Fernando Pessoa. Então nada exagera nem exclui. Né? E aí vai a nossa última pergunta, né, Roberto? O que é sucesso para o Eduardo Diogo? Sucesso, eu acho que ele é literalmente ligado à realização. Sucesso não é dinheiro. Sucesso não é necessariamente dinheiro, não é necessariamente patrimônio, não é necessariamente nada em específico. Eu acredito que sucesso é um estado de espírito porque ele é variável, ele é relativo e específico. O que é sucesso para um não é sucesso para o outro. Mas para mim o sucesso é aquilo que leva à felicidade da pessoa que eu estava falando agora há pouco. Então, se eu me sinto uma pessoa bem-sucedida, tendo conquistado as coisas que eu conquistei na minha vida, aquilo é um sucesso. E o que pode para outra pessoa não valer nada, aquilo pode ser para outra pessoa a maior bobagem, tolice e insignificância. É verdade. Mas é uma convergência de diversas... É uma convergência gostoso, né? de diversos fatores. É você unir ali a família, os filhos, a sua mulher, a sua amante, né? Porque hoje a gente estava conversando, a mulher, ela compreende vários papéis dentro de Mas um ele só. tá falando é uma só, tá? Lógico. Que é a namorada, É lógico. a paquera, a noiva, É a lógico. mulher, a amante, a esposa. É Você lógico. juntar tudo isso em um personagem só, que é aquela companheira que está ao seu lado, É uma bênção. convergindo a um propósito de vida. Não é uma bênção? É isso? Né? E aí tem as fases da vida, né? Exato. Então, às vezes, o sucesso também é decorrente da fase da vida. Você Claro. está mais feliz num determinado momento da vida vivendo de uma maneira e depois outra As coisas maneira. mudam. Saca? Volta àquele coisa lá no início, né? A vida é muito longa, é muito curta para muitas coisas E muito e, ao longa pra mesmo outra. tempo, muito longa para muitas outras. Então, sucesso para mim, hoje, se eu pudesse resumir, é ter a oportunidade, que isso eu me dei,
ter a oportunidade de viver várias vidas dentro de uma mesma vida. Isso para mim hoje é um motivo de realização e Deus me permitiu isso. Que lindo, eu vivi muito bom. várias vidas ao longo da minha vida. Um prazer gigante, né, Roberto? A gente ter tido esse bate-papo aqui super descontraído, super esclarecedor. Um né? privilégio. Foi um privilégio gigante. Eduardo, Diogo, você é um espírito de luz e eu tenho orgulho de tê-lo no hall dos meus melhores amigos e é uma honra pra gente ter você aqui. Né, Valédia? Com certeza. O Inverso ganha com isso e todos os nossos telespectadores. O Roberto, ele adora, ele jura que ele é da televisão, né? Roberto, são os ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo no YouTube. Nos vendo. Aí ele é os telespectadores. Eu falei, meu Deus, ele entrega a idade, ele entrega a idade. Ele faz Mas isso é bom, isso faz parte do podcast, É raiz. Eduardo, mais uma vez eu vou abrir aqui para suas considerações finais e te agradecer por ter participado aqui um pedacinho do seu dia aqui conosco, foi maravilhoso. Valédia, eu quero só afirmar, Roberto, que tudo é recíproco, tudo que vocês falaram, podem ter certeza que é recíproco. Eu fico muito grato por essa oportunidade, muito grato, e eu quero encerrar dividindo aqui com vocês uma frase que quando eu estava nos Estados Unidos fazendo meus estudos, eu me deparei com essa frase lá em inglês, e fui buscar o autor. E não encontrei o autor dessa frase, coloquei ela a primeira página do meu livro, e coloquei embaixo, anônimo, porque eu não consegui identificar quem era. E ela dizia o seguinte, em inglês, e aí eu vou dizer em português. Em inglês é, the days are long, but the decades are short. Em português, os dias são longos, mas as décadas são curtas. Mas as décadas são curtas. E só com o passar do tempo que a gente aprende realmente que isso é um fato. Então, não perca, pessoal, nenhum momento para viver e viver com máxima intensidade, dando tudo de si que vocês têm com e propósito. Recebendo com propósito, com valores e recebendo tudo que os nossos queridos amigos e todas as pessoas que a gente se relaciona na vida têm a dar pra gente. Que Deus nos abençoe sempre, cada vez mais. Amém. Obrigado, obrigado. Eduardo. Obrigado. Sem